Do papel à prática. Aqui, a gente transforma ciência em decisão simples, direto e aplicável no seu dia a dia. Sem achismo, só evidência. Geralmente, quando a gente acompanha o noticiário financeiro, ou até mesmo os corredores de grandes corporações, o debate sobre planejamento tributário é quase um clichê, né? Nossa, total. A primeira imagem mental é aquela equipe de contadores, advogados trancados numa sala, tipo, cheia de pastas. Exato, revirando o código tributário em busca daquela brecha obscura, sabe? Daquela vírgula na lei que vai fazer a empresa pagar o mínimo absoluto de impostos no final do ano. Uhum. Porque na cultura corporativa tradicional, o jogo tributário é visto estritamente como um jogo de subtração. Menos imposto pago no trimestre equivale automaticamente a mais dinheiro livre no caixa. E, assim, na superfície, parece uma matemática tão simples que quase ninguém ousa questionar. Só que aí que está o problema. O mercado financeiro do mundo real pune quem pensa apenas nessa superfície. Essa visão do imposto como um mero corte de gastos pode até ser confortavelmente simples para aprovar um balanço de curto prazo. Mas os dados mostram outra coisa, né? completamente. Os dados empíricos revelam que é uma abordagem perigosamente incompleta. Essa obsessão corporativa por espremer aquele número absoluto para baixo, custe o que custar, acaba mascarando um fator colossal na precificação de qualquer negócio no longo prazo. Que é a previsibilidade. E é exatamente por trás dessa cortina que a gente vai entrar na nossa análise de hoje. Com certeza. O objetivo aqui é jogar luz sobre uma intersecção que pouquíssima gente domina de verdade, mesmo ocupando altos cargos de liderança. A relação profunda entre estratégia contábil, a avaliação de empresas, o famoso valuation, né, e o peso da incerteza. E para ancorar essa discussão, a gente trouxe um material simplesmente fascinante hoje. Sim, é o Working Paper número 149 da Arcos. Para quem não conhece, é o Grupo de Trabalho em Pesquisa Tributária Quantitativa na Europa. Um grupo de peso. E o título do estudo é, traduzindo livremente, Valuation de Empresas e a Incerteza da Futura Elisão Fiscal, conduzido pelos pesquisadores Martin Jacob e Harm Schitt. E a grande missão deste aprofundamento é quebrar um paradigma de décadas. A gente vai usar o trabalho deles, que varreu nada menos que 14 mil observações de empresas. 14 mil é muita coisa. Pois é, entre 1975 e 2011. Tudo isso para provar como a estabilidade, aquela calmaria na hora de pagar impostos, pode elevar o valor de mercado de uma corporação muito mais do que cortes agressivos e pontuais. Mas olha, antes de jogar essa montanha de dados na mesa, vale dar um passo atrás para entender a dimensão disso. Por que essa mudança de mentalidade importa para quem não está lá no pregão da bolsa calculando o preço da ação todo santo dia? Boa pergunta. A verdade é que essa dinâmica afeta toda a cadeia de comando. É um conhecimento vital para a pessoa da contabilidade que desenha a estratégia lá na base, para a diretoria financeira que defende o balanço e, crucialmente, para o conselho de administração que aprova essas manobras fiscais. Não é só um detalhe técnico. Longe disso. A lição número 1 que os dados trazem é até chocante. Cada decisão tomada para economizar 1 milhão hoje pode custar 2 milhões em perda de valor de mercado amanhã. Nossa. Tudo dependendo puramente de como essa economia foi arquitetada. Ok, vamos desvendar isso então. Para entender essa ilusão da economia absoluta, a gente precisa estabelecer a base desse paradoxo. Se a gente pegar a literatura clássica de finanças, tipo os modelos da década de 90, de Feltham e Olson, Clássicos. o foco quase sempre esteve cravado nos lucros após os impostos. Afinal, é o dinheiro que efetivamente vai para o bolso ou para o reinvestimento. Mas o que o Jacob e o Schitt fazem no estudo é desmontar essa fórmula. Eles mostram que a taxa de imposto atua na prática como um multiplicador direto sobre a rentabilidade que a empresa gera antes de pagar o leão, né? Exato. A lógica primária faz todo sentido. Reter mais caixa aumenta a capacidade de investir em maquinário, em tecnologia, e isso empurra a taxa de crescimento da empresa para cima. A mecânica básica é inegável e é por isso que tantos executivos ficam presos nela. Se uma empresa tem uma base de lucros forte e consegue aplicar um multiplicador mais leve na hora de pagar o fisco, o volume de retenção é obviamente maior. Mas aí tem um gargalo crônico nessa linha de pensamento. Tem. É ignorar como a mente de quem aloca capital funciona.
O mercado nunca avalia um número de forma isolada, sabe? Ele avalia o número e a sombra que esse número projeta no futuro. Para deixar essa teoria bem palpável, o estudo permite imaginar um cenário claríssimo. Pensemos em duas corporações gigantescas competindo pelo mesmo mercado. Vamos chamar de empresa A e empresa B. Ok, empresa A e B. Vamos supor que, ao final de uma década inteira, ambas apresentem uma taxa efetiva média de impostos de 20%. Só que os caminhos foram totalmente diferentes. A empresa A opera tipo um relógio suíço enfadonho. Bem previsível. E a empresa B? Já a empresa B adota um departamento fiscal que se acha tipo o lobo de Wall Street. Em um determinado ano, eles encontram uma brecha fantástica, movem ativos para uma subsidiária remota e pagam 0% de imposto. Nossa, O lucro líquido daquele ano explode, claro. explode. Mas aí, no ano seguinte, a Receita Federal contesta a manobra, abre uma auditoria, aplica uma multa gigantesca e a taxa da empresa B salta para 40%. Um caos. Sim, mas a média final em 10 anos, os mesmos 20% da empresa A. Só que quando quem opera grandes fundos de investimento vai decidir onde colocar bilhões de dólares, qual das duas leva a melhor? Invariavelmente o capital foge da empresa B e premia a empresa A com um valor de mercado absurdamente superior. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui rapidinho. Vai lá. Se no frigir dos ovos, no acumulado de uma década inteira, as duas empresas desembolsaram exatamente o mesmo volume financeiro em impostos, por que o mercado penalizaria tanto a empresa B? O dinheiro não tem carimbo, certo? É o que muito diretor financeiro gosta de pensar. Pois é, se o fluxo de caixa final retido para o reinvestimento no período foi exatamente o mesmo, economia não é economia? Por que destruir o valor de uma em detrimento da outra? Seria ótimo para a diretoria se a bolsa de valores funcionasse olhando pelo retrovisor, mas a realidade é que o mercado financeiro olha exclusivamente pelo para-brisa. O passado é apenas uma sinalização sobre o que está por vir. O que é fascinante aqui é como isso se conecta com a contabilidade teórica, né? Exatamente. Existe uma tese clássica baseada em nomes de peso como Lambert, Lois e Verrecchia, que defende que a qualidade da informação contábil dita o custo do dinheiro. Como assim? Quando o analista olha para o histórico da empresa B e vê a taxa de impostos pulando de 0 num ano para 40 no outro, ele não enxerga genialidade fiscal. Ele enxerga ruído. Ruído. Ele enxerga um erro de medição gigantesco. Torna-se matematicamente impossível prever com um grau mínimo de segurança se no ano que vem a geração de caixa daquela empresa vai permitir pagar bons dividendos ou se o dinheiro vai ser totalmente engolido por um passivo tributário inesperado. Faz tudo sentido. E essa impossibilidade de prever nos empurra para a segunda grande engrenagem da nossa discussão hoje, que é entender como o mercado precifica o custo da incerteza. Porque o pavor do desconhecido é um sentimento humano. Sim, mas como é que esse sentimento visceral de insegurança se converte, na prática, numa queda brutal no preço da ação lá na tela da corretora? O paper é muito clínico ao detalhar isso. A incerteza tributária entra no coração do modelo de valuation através de um mecanismo implacável. A taxa de desconto. Isso. A taxa de desconto, que nada mais é do que o custo de capital da empresa. E para entender o impacto desse mecanismo, a gente precisa lembrar que toda projeção de lucro que uma empresa fará daqui a 5 ou 10 anos precisa ser trazida ao valor de hoje, né? Uhum. Como toda a projeção de fluxo de caixa é descontada a valor presente, a matemática pune a dúvida. Históricos tributários instáveis e cheios de sobressaltos aumentam o que se chama de covariância dos fluxos de caixa na visão de quem analisa. Traduzindo para termos mais leigos, a percepção de risco dispara. Dispara. E quando o risco de não receber aquele lucro prometido sobe, quem investe instintivamente exige um prêmio de risco muito maior para aceitar colocar o capital ali. É natural. Exigir um prêmio maior significa, na prática, encarecer o custo de capital daquela corporação. E aí a equação é fria, sabe? Com o custo de capital maior figurando como denominador na conta, o valor total da empresa despenca. O denominador literalmente engole o potencial de valorização.
Deixa eu tentar trazer essa mecânica do prêmio de risco para algo bem cotidiano, fora do mundo das planilhas de Excel. Por favor. Avaliar o preço de uma ação é muito parecido com dirigir um carro esportivo numa rodovia à noite. Gostei, continua. Dirigir na estrada limpa com visibilidade perfeita representa a nossa empresa A, aquela que tem baixa volatilidade tributária. O caminho é claro. O piloto confia no que está vendo, então ele pisa no acelerador com vontade. A viagem rende rápido. Certo. E a empresa B? Dirigir a empresa B é entrar, de repente, num trecho de serra com uma neblina espessa. A neblina é exatamente a incerteza fiscal. O motor pode ser potente, o destino final pode até ser o mesmo, mas a falta de visibilidade força o piloto a tirar o pé do acelerador e colar no freio. Para não bater. Exato. Essa redução de velocidade é o prêmio de risco exigido. O valor da viagem é descontado porque ninguém quer bater no muro que não conseguiu prever. Nossa, essa analogia é perfeita para ilustrar a ilusão de quem comanda as empresas. E isso levanta uma questão importante, seguindo na ideia do carro. O que acontece muito em reuniões de diretoria é que, ao zerar o imposto num determinado ano através de uma manobra super agressiva, Tipo, enviando lucros para paraísos fiscais, por exemplo. isso, o conselho acha que descobriu um atalho maravilhoso. Eles chegam mais rápido no primeiro pedágio, estouram um champanhe e celebram o bônus de fim de ano. É a festa da economia tributária de curto prazo. Só que o que a liderança frequentemente não quer enxergar é que, ao criar esse zigue-zague histórico, eles encheram a própria estrada de neblina para os próximos anos. Uau, faz todo sentido. Eles estão ativamente aumentando o erro de medição de quem tenta projetar o futuro da companhia. Num ano ganham a batalha do caixa, mas no longo prazo perdem a guerra do valor, porque o capital passa a cobrar muito mais caro para continuar financiando aquele carro no escuro. Eles meio que fundem o motor no longo prazo achando que estão sendo eficientes, né? E já que a gente estabeleceu que prever a neblina é tão vital quanto tentar reduzi-la, a grande pergunta que fica para o mundo das finanças é como colocar um número nisso? Essa é a parte difícil. Risco pode ser um conceito muito subjetivo. Como analistas ou mesmo a própria auditoria interna podem quantificar essa estabilidade de maneira fria e objetiva? E é aqui que a pesquisa do Jacob e do Schutt entrega uma ferramenta fantástica. Eles criam uma métrica que a gente pode chamar informalmente de o Sharpe Ratio dos tributos. Eles batizaram de TPS, o Tax Planning Score. O Sharpe dos tributos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque no mundo clássico dos investimentos, o índice Sharpe não olha só para o quanto um fundo rendeu, né? Ele olha para quanto de risco a gestão correu para entregar aquele rendimento. Exatamente. O TPS faz a mesma tradução para a eficiência contábil, a matemática do cálculo desenvolvido pelos pesquisadores, pega a proporção da renda que sobreviveu aos impostos, ou seja, o número 1 menos a taxa efetiva de caixa média de um período de 10 anos. Certo, esse é o numerador. Isso. E divide esse valor direto pela volatilidade, que é o desvio padrão dessas taxas anuais, ao longo da mesma década. E para dar um norte numérico a quem está ouvindo, dentro daquele universo gigantesco de mais de 14 mil observações do estudo empírico, a média que eles encontraram para o TPS foi de 6,122. 6,122. E essa engenharia da fórmula é um baita divisor de águas, porque a matemática dela escancara que uma corporação tem duas alavancas distintas para subir o seu Tax Planning Score. Duas alavancas. A primeira alavanca é a tradicional, aquela que todo mundo já tenta, né? Derrubar a taxa de imposto absoluto de forma legal e perene. Mas a segunda alavanca é a grande virada de chave mental. Conta mais. Uma diretoria pode elevar o score da empresa perante os analistas simplesmente achatando a montanha-russa da avaliação anual. Mesmo mantendo exatamente a mesma taxa média de tributação de antes. Isso muda o jogo para o contador. O objetivo deixa de ser um herói que zera o imposto no ano vigente para ser um engenheiro de estabilidade. É a previsibilidade que atrai um investimento constante. Isso muda totalmente as regras do jogo sobre o que define um departamento fiscal de excelência. Mas, quando a gente olha para a massa de dados reais dessas milhares de empresas, quem são os vencedores e os perdedores na prática sob essa métrica? O que o paper mostra. O estudo mostra que corporações de grande porte e com altíssima intensidade de capital, aquelas que possuem muitas fábricas, muitos equipamentos pesados, costumam apresentar um TPS bem elevado.
Ah, faz sentido. Elas contam com uma estrutura maciça de depreciação de ativos que permite uma suavização muito metódica do pagamento de tributos ao longo dos ciclos econômicos. O planejamento fiscal delas não é feito de sobressaltos, é feito de previsibilidade profunda. E do outro lado do espectro, quem toma pancada do TPS. O paper é cristalino ao apontar que empresas que operam altamente alavancadas, atoladas em dívidas, ou as grandes multinacionais com arquiteturas extremamente complexas no exterior, são as que apresentam as piores pontuações. A volatilidade dos impostos delas é bem agressiva, né? Muito agressiva. E quando a gente investiga o mecanismo por trás disso, a razão é muito clara. Esse tipo de empresa baseia sua redução de impostos em legislações muito instáveis, tipo as regras internacionais de preços de transferência e tratados bitributários elaborados por órgãos como a OCDE. É, o mecanismo que explode o TPS dessas corporações internacionais é justamente o ambiente de guerra fiscal global. Vamos supor que a empresa desvie toda a sua propriedade intelectual para uma subsidiária numa ilha no Caribe com tributação quase nula. Isso reduz violentamente a alíquota hoje. Mas aí amanhã a regra muda. Exato. De repente, a OCDE lança um novo pacote de diretrizes de combate à erosão de base tributária e transferência de lucros. No momento em que os governos implementam essas regras e começam a taxar pesadamente aquelas remessas, a taxa efetiva da empresa dispara da noite para o dia, indo, sei lá, de 5% para 35%. Nossa. Essa dependência extrema de manobras jurídicas transnacionais injeta uma dose tóxica de incerteza em todo o modelo de fluxo de caixa projetado. O mercado financeiro é experiente, ele vê o campo minado e pune essa estrutura fragilizada com TPS baixo. Isso obriga a repensar o perfil de quem atua na área contábil. A direção tributária não deve mais tentar encarnar aquele arquétipo do gênio rebelde que descobre um atalho secreto no paraíso fiscal e salva o balanço do ano. O sucesso moderno transforma o setor muito mais numa engenharia de infraestrutura, sabe? Concordo. A missão passa a ser construir uma ponte sólida e contínua, sem oscilações, porque a ausência de solavancos é o que convida quem tem o capital a colocar o dinheiro ali com um prêmio de risco baixo e barato. Sim, mas o mercado financeiro, como a gente bem sabe, é movido por resultados concretos. O TPS é uma teoria matematicamente sólida. A lógica de aplacar a neblina e baixar o custo de capital é irrefutável no debate corporativo. Mas a grande dúvida é quando a gente vira a página da teoria e analisa as cotações reais na tela da Bolsa de Valores, essa suposta calmaria tributária realmente se traduz em bilhões de dólares? Ou é só um conceito acadêmico que não sobrevive ao pregão? E é aí que nós chegamos ao ponto central. Talvez o mais impressionante desta análise. A comprovação empírica do prêmio de estabilidade. Os autores do estudo não deixaram o TPS só no campo das ideias. Eles rodaram pesados modelos econométricos para testar o efeito prático dessa previsibilidade num market book value. Que é a relação direta entre o valor que o mercado dá para a empresa e o valor patrimonial contábil dela. Exatamente. E o resultado é formidável. O estudo prova que um TPS alto não apenas comprime o custo do dinheiro, mas funciona como uma alavanca que fortalece enormemente a relação entre os lucros gerados pelas operações da empresa e o valor que o mercado está disposto a pagar por ela. Se conectarmos isso com o panorama geral, os percentuais que eles extraem desse cruzamento de dados merecem uma reflexão bem profunda. Os pesquisadores pegaram todas aquelas empresas e dividiram em estratos. Vamos observar o comportamento do terço superior. As empresas que exibem um planejamento tributário forte, com alto TPS e alta previsibilidade. Ok, os melhores da turma. Isso. Para esse grupo seleto, quando a empresa consegue aumentar os seus lucros operacionais antes dos impostos em um desvio padrão, o valor de mercado dela, o market to book, sofre um impacto positivo assustador, elevando-se em exatos 44,9%. 44,9% de salto. Pera, deixa eu tentar dimensionar o peso disso para a liderança de uma empresa. Vai em frente. O mercado olha para o lucro extra que a operação suou para gerar, enxerga aquela fundação tributária estável sem neblina nenhuma
e sente tanta segurança em projetar esse crescimento para as próximas décadas que a cotação das ações simplesmente dispara, quase 45%. É muito expressivo. Agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro extremo. O que acontece com as empresas presas no terço inferior da tabela? Aquele grupo com planejamento ruim, baixa previsibilidade e taxas de impostos saltando de um lado para o outro. Para essas corporações, a história é outra. O mesmo esforço de equipe, o exato mesmo aumento de lucros brutos resulta num acréscimo de apenas 25,0% no valor de mercado. Caramba, de 44,9% cai para 25%. A diferença entre os 44% e os 25% é o custo real da imprevisibilidade. Uau! Para o corpo diretivo, a implicação disso é devastadora se mal compreendida. Imagine um cenário com 2 CEOs de grandes redes varejistas concorrentes. O trimestre fecha, as vendas foram fantásticas e ambas as redes entregam ao mercado o mesmo lucro operacional bruto. A eficiência na loja, na logística, foi idêntica. Idêntica. Só que a rede que passou os últimos anos cultivando uma consistência fiscal inabalável vê as ações dispararem fortemente, capturando um prêmio de confiança. A rede concorrente, que também lutou pelas mesmas vendas, vê apenas uma pequena parcela desse esforço virar valor de mercado. A consistência não apenas retém o capital, ela multiplica o valor do trabalho operacional, né? Multiplica. A disparidade é brutal porque ela é forjada inteiramente na sala de contabilidade, não no chão de fábrica. Quem investe lá na ponta literalmente aplica um desconto no suor da equipe de vendas da empresa volátil, porque não tem a menor garantia de que a margem daquelas vendas vai sobreviver ilesa ao próximo choque fiscal. Pois é. E isso demonstra por que métricas que fundem eficiência com estabilidade, como o TPS, são tão vitais na análise corporativa contemporânea. Avaliar o fôlego financeiro e o potencial de longo prazo de uma companhia, observando apenas a alíquota média de impostos que ela pagou no passado, é cometer um erro analítico primário. Primário? A pesquisa fundamenta que o nível absoluto do imposto perde muita da sua capacidade de explicar as variações do valor de mercado se o analista falhar em controlar o peso esmagador da incerteza. Reduzir a carga tributária é obviamente benéfico, mas o mercado grita em uníssono que reduzir com alta previsibilidade é a verdadeira máquina de criar patrimônio sólido. É uma mudança de paradigma essencial para qualquer mesa de negociação. E para consolidarmos tudo o que destrinchamos aqui hoje, vamos juntar as peças principais. A imersão neste trabalho da Arcos nos comprova que o planejamento tributário moderno não trata apenas da arte de pagar menos, trata, fundamentalmente, da gestão rigorosa da incerteza. Sem dúvida. Pelos dados de milhares de empresas ao longo de décadas, fica nítido que a volatilidade pune a operação sem dó. Ela joga a percepção de risco para as alturas e eleva o custo de capital, agindo como aquela neblina cega na estrada da nossa analogia, forçando a puxar o freio de mão. Enquanto a instabilidade é severamente punida, a previsibilidade é recompensada de forma extraordinária. A consistência atua como uma lente de aumento sobre os lucros operacionais da empresa aos olhos do mercado financeiro. Aquele salto colossal no market to book. Aquela distância gigantesca entre o salto de valor de quase 45% para as empresas estáveis contra os pífios 25% para as voláteis expõe o verdadeiro custo de apostar no curto prazo. Manobras fiscais pirotécnicas que flertam com o risco de autuações e criam verdadeiros rombos de surpresa nos balanços destroem fortunas no longo prazo, por mais que pareçam geniais no relatório trimestral. O grande capital internacional sempre vai atracar no porto seguro da constância. Então, o que tudo isso significa, né? Com os dados sobre a mesa, cabe um último pensamento sobre os rumos dessa dinâmica na era digital. Isso é algo para se pensar. Sim. Se a ausência de neblina e a estabilidade tributária valem dezenas de bilhões de dólares no valor de mercado das corporações, o que nos reserva o futuro próximo? A gente está vivendo a explosão da inteligência artificial aplicada aos negócios. Essas ferramentas logo terão uma capacidade preditiva absurda sobre tendências legislativas, humores de tribunais superiores e flutuações geopolíticas.
O cenário vai mudar drasticamente. Estudos acadêmicos para se tornarem indicadores obrigatórios pulsando em tempo real nos painéis de todas as corretoras do mundo. Num cenário assim, toda a liderança corporativa seria forçada a tratar o risco fiscal não como um aborrecimento legal, mas como a engrenagem mais sensível de toda a máquina de valor da empresa. Uma reflexão fortíssima. Fica a reflexão para quem estuda e tenta se antecipar aos movimentos do mercado. Fica a regra clara ao projetar o futuro financeiro de qualquer estrutura. A estrada mais limpa sempre atrai a maior capital. Até a próxima análise.